Deus, quando ele planejou tudo isso, ele planejou para que essas duas coisas tivessem sinergia. Mas muitas pessoas não compreendem. Aí ignoram os dons, ignoram o poder do Espírito, né? Ou outras pessoas só abraçam o lado do poder e ignoram o caráter. Por isso que a gente tem muitas pessoas dentro das igrejas que são, vamos dizer assim, capenga. Elas operam muito no poder, sobe em cima do púlpito, profetiza, prega, mas quando desce do púlpito é um mentiroso, é um adúltero, é um fornicador, não paga conta em dia, mas opera no poder. Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu tenho como objetivo de trazer a diferença entre o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Porque eu percebo que tem muitas pessoas que têm algumas dúvidas a respeito desse assunto. Por exemplo, algumas pessoas acham que por elas não serem batizadas com o Espírito Santo, elas acreditam que elas não têm o Espírito Santo, o que não é verdade. Ou outras pessoas acreditam que só pelo fato de elas terem aceitado a Jesus como seu Salvador, então elas já são batizadas com o Espírito Santo. E eu quero mostrar para você que ambas as afirmações estão equivocadas à luz da Escritura. Eu quero trazer nesse vídeo a clareza a respeito desse assunto. Eu vou explicar para você, vai ser basicamente um estudo bíblico, certo? O vídeo pode ficar um pouquinho longo, né? Mas eu peço que você assista até o final. E no final desse vídeo, eu vou especificar bem a diferença entre o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Vou dar aqui exemplos práticos, né? Eu vou mostrar para você o que as duas experiências elas produzem na vida das pessoas. E a partir dessas experiências, desses acontecimentos, você vai conseguir definir ou distinguir se você é batizado com o Espírito Santo, se você não é batizado com o Espírito Santo, e até mesmo se você já nasceu de novo ou se você não nasceu de novo. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito bem explicado. Eu vou tentar dar o meu melhor para explicar para você isso aqui, de acordo com aquilo que eu compreendo das Escrituras. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus. Se você não é inscrito nesse canal, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal. Deixar o seu like, deixar o seu comentário, amém? Compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu sei que essa dúvida não é só de algumas pessoas. Muitas pessoas têm essa dúvida a respeito do batismo, a respeito do novo nascimento, né? Manda para aquela pessoa que você acha que ela está com essa dúvida, manda para ela, quem sabe você vai conseguir ajudar essa pessoa. O batismo com o Espírito Santo e o novo nascimento são eventos ou acontecimentos distintos na vida do crente. Eles não são a mesma coisa. O novo nascimento é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Eu vou começar explicando para você o que é o novo nascimento. Eu vou tentar explicar de uma forma resumida. Eu não vou pegar todos os textos que falam sobre isso, mas eu vou pegar algumas coisas aqui e vou tentar ir explicando para você conseguir entender. E eu vou também estar lendo, que eu escrevi algumas coisas aqui para mim não me perder. Eu fiz aqui um pequeno roteiro para conseguir explicar para você. Eu tenho um roteirinho aqui e eu vou explicar para você. Então vamos lá. O novo nascimento é o ato de Deus dar vida ao pecador. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória ou da presença de Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, todas as pessoas que nascem, que vêm ao mundo, elas vêm debaixo de pecado. Todos já nascem perdidos, todos já nascem corrompidos. Por que isso acontece assim? Porque a Bíblia diz que lá no início, você que conhece a história, Deus criou Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus disse para Adão não comer do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que ele foi lá e comeu e ele pecou. E pelo fato de ele ter pecado, né, de ele ter comido o fruto que ele não deveria comer, o pecado entrou no mundo e a terra foi amaldiçoada por causa dele. A Bíblia diz que a partir de Adão ele começou a se reproduzir. Adão foi o primeiro homem, ele começou a se reproduzir. Só que quando ele se reproduziu já com o pecado nele. E como ele se reproduziu com o pecado nele, todas as pessoas que vieram depois dele, por exemplo, seus filhos que nasceram com o pecado que a gente chama dentro da teologia de pecado original. Então eles já nasceram, eles já herdaram esse pecado neles. Então todas as pessoas que vêm ao mundo são descendência de Adão, e Adão, ele pecou. E por ele ter pecado, quando ele começou a se reproduzir, ele transferiu esse pecado para todas essas pessoas, porque a carne dele estava contaminada com o pecado. Então, de Adão inicia-se essa morte espiritual, certo? Todo mundo já nasce morto. Isso Davi escreve no Salmo 51. Eis que em pecado fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5, se você quiser conferir e ver lá. Então todos já nascem em pecado, certo? Então o novo nascimento ele vem com o objetivo de dar vida a essa pessoa.
Olha lá, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, ela passa da morte para a vida. Todos estão mortos, certo? Então, quando uma pessoa ela se arrepende dos seus pecados e ela crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela é transportada. É isso que acontece. Ela é transportada do reino das trevas para o reino de Deus, do Filho do seu amor. Nós temos aqui esse relato em Colossenses capítulo 1, verso 13. Paulo vai dizer bem assim, ó: ele nos transportou, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Abra a tua Bíblia e você vai ver lá Colossenses 1,13. Esse arrependimento ocorre mediante o convencimento do Espírito Santo, de acordo com João. Então, o Espírito Santo ele está presente no novo nascimento e o Espírito Santo ele está presente no batismo. Ele opera ambas as coisas, só que são eventos distintos, não são a mesma coisa. E eu estou tentando diferenciar para que você consiga entender. Então, o Espírito Santo é quem vai operar o arrependimento, de acordo com João capítulo 16, verso 8, Jesus diz: e quando ele vier, quando eu enviar a vós, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou colocar assim, ó, uma das principais obras do Espírito Santo. Vamos colocar aqui a principal. Não, ela não é a principal em si, mas é uma das principais obras do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado. É o Espírito Santo quem atua na vida dos homens e mulheres e mostra a essas pessoas os seus pecados e que elas estão perdidas e que elas precisam de um Salvador, que elas precisam se arrepender. É o Espírito Santo quem opera, tá? O Espírito Santo, após esse processo, passa a habitar na vida desta pessoa, pois Paulo diz que todos que são cristãos, eles têm o Espírito Santo. Então, cai por terra aquela ideia que muitas pessoas dizem, ou pensam, né? Se eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo. Negativo. Todas as pessoas que nasceram de novo, elas têm o Espírito Santo dentro delas. Se não tem o Espírito Santo, então não nasceu de novo. É impossível, escute isso, é impossível uma pessoa que se diz cristão ou cristã não ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o agente do novo nascimento. É ele quem começa a obra na vida da pessoa. É ele que começa convencendo, ele que começa abrindo os olhos, levando essa pessoa ao arrependimento. E depois que esse processo ocorre, do arrependimento e o crer na pessoa de Cristo, o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa. Então nós temos aqui, ó, a habitação do Espírito Santo no crente é uma promessa escrita em Ezequiel 36, 26. E eu quero ler o texto para você. Vou ler o 36, capítulo 36, verso 26 e 27, que diz assim, ó: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 37. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então perceba que Deus ele faz uma promessa de colocar dentro do crente o seu espírito. Isso que está sendo descrito em Ezequiel é o novo nascimento. Então todas as pessoas que nasceram de novo, elas têm o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ter nascido de novo e não ter o Espírito Santo. É impossível, porque faz parte do novo nascimento. Se você pegar Romanos capítulo 8 e você for ler, você vai ver que o Espírito Santo é o agente que aplica a obra da redenção de Cristo. Jesus Cristo fez uma obra na cruz, morreu pelos nossos pecados, derramou o seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia, ele abriu a porta para a salvação. O Espírito Santo pega essa obra de Cristo e aplica no crente. É ele que pega a justiça de Jesus, de Cristo, e aplica no cristão. É o Espírito Santo quem faz isso. Então, para que isso aconteça na vida de qualquer pessoa, ela precisa ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como isso acontecer, porque ele é o agente santificador, operador da redenção. Cristo, ele fez a sua obra na cruz. Ele é aquele que cumpriu toda a justiça de Deus. O Espírito Santo pega essa justiça e aplica no crente mediante o arrependimento e a fé. Eu acredito que assim fica mais claro para que você possa entender. Vamos seguir aqui, ó. Deus prometeu colocar 2 espíritos dentro do crente. Se você percebeu no texto que eu li, vamos voltar aqui, verso 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Aí ele fala, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e darei o coração de carne. Depois ele repete de novo. E porei dentro de vós o meu espírito. Então dentro do texto nós temos 2 espíritos. Nós temos o Espírito, que é a nova natureza, e nós temos um outro Espírito, que é o Espírito Santo. Então, no ato do novo nascimento, você recebe essas 2 coisas. O Espírito de Deus
e uma nova natureza dentro de você. Essa nova natureza, o que vem a ser ela? É o caráter de Jesus. É a vida de Cristo dentro de você, uma vida espiritual. É um novo nascimento. E eu vou já explicar a prova disso. Vamos lá, eu coloquei uma pergunta aqui, ó. Qual a prova de que uma pessoa nasceu de novo? Agora aqui, eu vou mostrar alguns textos para vocês, onde você vai conseguir, a partir desses textos que eu vou mostrar para você, descobrir se você nasceu de novo ou não. No início da minha fé eu tinha muita dúvida sobre isso, porque ninguém me ensinava isso na igreja, certo? Um dos motivos de eu vir aqui pelo YouTube pregar sobre isso, porque eu quero ajudar outras pessoas que eu acredito que têm as mesmas dificuldades que eu tive no início. Não conseguem entender o que é novo nascimento, o que é batismo com o Espírito Santo. Será que eu nasci de novo? Será que eu não nasci de novo? Se eu nasci de novo porque eu peco, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso aqui nesse canal. Porque se eu nasci de novo porque eu peco, eu explico sobre isso. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Vamos continuar aqui no novo nascimento. Qual que é a prova? Se uma pessoa nasceu de novo, ela precisa produzir frutos. Então a evidência de que uma pessoa nasceu de novo é que ela produz frutos. Vamos lá, eu vou aqui citar alguns textos e vou explicando em cima desses textos esses frutos. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Paulo escreve: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo? Se alguém nasceu de novo, a antiga vida que ela tinha, a vida velha nos pecados, essa vida precisa ficar para trás. É impossível alguém dizer: eu nasci de novo, mas ainda é um adúltero. Eu nasci de novo, mas sou um viciado em pornografia. Eu nasci de novo, mas sou um mentiroso, eu sou um caluniador, sou um fofoqueiro, eu sou um homem iracundo. Então é impossível. Se você nasceu de novo, você precisa ter tido a sua vida transformada pelo Espírito Santo, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Agora, vou dar uma ressalva, senão vai ficar alguma dúvida aqui. Muitas pessoas, quando ouvem isso, podem até duvidar da sua salvação, porque elas são novas convertidas, acabaram de nascer de novo. Então elas estão ali com 1 mês, 2 meses no Evangelho, 1 ano, no máximo ali 2 anos, né? Chorando assim 2 anos. Ela ainda está caindo em alguns pecados. Eu digo isso por experiência. Quando eu nasci de novo, não foi da noite para o dia que já mudou toda a minha vida. Eu fui caminhando, fui galgando degraus. É assim que funciona dentro do Evangelho. Você vai crescendo. Então, o novo convertido, ele pode, assim, ter alguns deslizes. Cair aqui, aí se levanta. Cai ali, se levanta. Mas não é um estilo de vida. Não é um estilo de vida. São acidentes. Vamos colocar assim. Os pecados na vida daqueles que estão caminhando com Jesus e são novos convertidos, esses pecados são acidentais, não são planejados. Ele não planeja pecar, ele desliza muitas das vezes e cai porque ele ainda é uma criança espiritual. Ele está crescendo, está desenvolvendo, mas depois que ele alcança assim uma maturidade, ele vence esses pecados. Ele consegue ter uma vida mais plena. Agora, não tem como eu defender uma pessoa que tem 10 anos de evangelho, continua caindo no adultério, continua caindo na pornografia, continua caindo na masturbação, continua na mentira, continua comprando e não pagando em dia. Não tem como ser, são 10 anos, essa pessoa tem que ter tido alguma evolução. É a mesma coisa, vou dar um exemplo. Eu pegar o meu filho tem 3 anos. Aí vamos supor que daqui ele está com 20. Eu vou tratar ele do mesmo jeito que ele tinha 3, trocando a fralda dele, dando comida para ele. Não tem como, vai ser um homem grandão de 23 anos e ele não sabe tomar banho, não sabe trabalhar para se manter. Não tem como, eu não posso tratar da mesma maneira. É esse exemplo que eu quero dar, que eu acredito que vai ficar mais explicativo para você. Se você tem 10 anos de crente, 5 anos de crente, continua caindo nos mesmos pecados, reveja os seus conceitos. Tem alguma coisa errada. Não no evangelho, mas com você. Verifique isso aí. Ou você não está operando na santificação, não está se dedicando à oração, à busca incessante do Espírito, da santificação, da palavra. Tem alguma coisa errada. Verifique a sua vida, porque não é normal uma pessoa que já tem muito tempo de evangelho ficar caindo nos mesmos pecados. Então vamos lá. O novo nascimento ele vai operar frutos, certo? Gálatas 5:22, Paulo vai dizer que frutos são esses. Está escrito assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses são os frutos do Espírito. Então, quando uma pessoa nasceu de novo, ela vai produzir isso aqui. Ela vai perdoar as pessoas que ela odiava, ela vai ter mais misericórdia, ela vai ter mais controle sobre o seu emocional, ela não vai se irar com tanta facilidade. Claro, como eu já expliquei, é um processo. Isso vai acontecendo, isso vai crescendo. Então, esse é o novo nascimento. De maneira bem resumida, eu poderia abrir outros textos. João capítulo 3, Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus.
Em suma, o novo nascimento é isso aqui. Olha, já deu aí 14 minutos de vídeo só para me falar sobre o novo nascimento. Então esse vídeo vai ficar longo. Se você quiser entender realmente isso, fica até o final. Agora eu vou entrar no batismo com o Espírito Santo. Eu preciso explicar os dois para me dar a diferença. Aí você vai conseguir entender. Então vamos lá. O batismo no Espírito Santo. Deixa eu ler aqui, ó. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder do alto para que o crente possa testemunhar de Cristo. Isso está em Atos capítulo 1, verso 8. Está escrito assim, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Todos os cristãos, quando eles são batizados com o Espírito Santo, o batismo ele funciona como um revestimento de poder. Por que é um revestimento de poder? Porque todos os cristãos eles já estão vestidos da justiça de Cristo. Lucas capítulo 24, verso 49, eu vou ler aqui para que você possa entender isso aqui. Porque muitas pessoas vão dizer, eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo eu já nasci de novo, eu já tenho ele. Não. São eventos distintos e separados. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Olha lá, Lucas 24, 49 diz assim, ó. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou ler um texto que eu escrevi aqui. Muitas pessoas podem dizer, eu não preciso ser batizado com o Espírito Santo para ser uma testemunha de Cristo. Só que a questão é o seguinte, esse testemunho da qual a Bíblia está falando, da qual Jesus falou em Atos 1:8, não é um simples falar a respeito dele. Não é simplesmente dizer a respeito do Evangelho, falar a respeito de Jesus. Esse testemunho ele precisa vir acompanhado de poder. E para que esse testemunho venha acompanhado de poder, uma pessoa que vai testemunhar, ela precisa ter o revestimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Vou dar um exemplo para vocês de Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 ao 5, Paulo escreve: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O testemunho da qual nós vamos dar depois que estamos revestidos do poder do Espírito é um testemunho que vai com o poder do Espírito. Ele vai se manifestar em dons, ele vai se manifestar com unção, você vai pregar e as palavras vão sair com poder, não vão sair palavras apenas, com sabedoria humana, mas vai sair com poder, porque é necessário poder para que as pessoas sejam convencidas. Por exemplo, Jesus, ele disse assim, certa feita ele estava na multidão, estava pregando, aí ele se virou, se não me engano, se foi para a multidão, se foi para os seus discípulos, ele disse, se eles não virem sinais, eles não vão crer. É necessário os sinais acompanharem a pregação do Evangelho. Marcos capítulo 16 está escrito que o Senhor ele confirmava a palavra dele. Quando os apóstolos saíram para pregar, a Bíblia diz que o Senhor confirmava a palavra através de sinais, prodígios e maravilhas. Abre a tua Bíblia lá em Marcos capítulo 16 e você vai ver que os sinais eles devem acompanhar a palavra. Só que isso só é possível depois que uma pessoa ela tem o batismo no Espírito Santo, que ela é revestida do poder do Espírito Santo. Tá? Agora aqui, eu quero aqui mostrar qual que é a prova de que eu fui batizado com o Espírito Santo. Assim como eu fiz falando sobre o novo nascimento, eu vou falar para você qual que é a prova de que você foi batizado. De acordo com a Bíblia, o batismo no Espírito Santo sempre vem acompanhado do falar em línguas ou da operação de algum dom. Se o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, então uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo ela precisa manifestar poder. Não tem como eu dizer que eu fui batizado com o Espírito Santo, mas mano, eu não manifesto poder nenhum. Não falo em línguas, não opero em nenhum dom, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, eu não trabalho na unção. Eu preciso manifestar poder, porque o revestimento do Espírito Santo é justamente para isso. Aí eu vou dizer, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não falo em línguas. Eu vou já explicar isso aqui. Mas vamos lá, eu quero mostrar os textos para você que dão base para isso. Atos 2,4 diz assim, ó, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram ou passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia. Eles estavam falando em línguas depois que foram revestidos de poder, cheios do Espírito Santo.
Atos 10, do 44 a 46, nós temos outro relato do batismo no Espírito Santo, que diz assim, ó: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios fora derramado o dom do Espírito Santo, pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha, as línguas presentes de novo nesse evento, ou nesse registro do batismo. Atos 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aí já temos um outro dom sendo manifestado: profecia. As línguas e a profecia. Agora, por que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas elas não falam em línguas? Eu conheço pessoas que não falam em línguas, mas operam em dom. Elas se movimentam num dom do Espírito. Mas por que elas não falam em línguas? Muitas das vezes isso acontece por causa do medo, ou por elas não entenderem como que funciona o batismo no Espírito. Porque muitas pessoas, elas acham que para elas serem batizadas, o Espírito Santo tem que tomar ela, pegar ela assim, aí forçar ela a falar em línguas. Não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele coloca as línguas na tua mente, e é você quem fala. Por exemplo, vamos voltar aqui para o texto de Atos capítulo 2. Olha como o texto descreve o batismo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Tem outras traduções da Bíblia que vai dizer assim, ó: e eles começaram a falar. Quem começa a falar é você, não é o Espírito. É você quem vai falar. O trabalho do Espírito Santo é colocar as línguas na tua mente. E muitas das vezes essas pessoas que não falam línguas, as línguas já vieram na mente várias vezes. Só que o que acontece é que elas pensam assim, ó: se eu falar essas línguas, eu vou estar imitando as outras pessoas que eu já ouvi falar, né? Aí elas travam. Ou elas acham que se elas falarem aquilo, como elas não vão entender o que elas estão falando, elas acham que elas vão estar pecando contra Deus, que elas vão estar inventando. Tudo isso que eu estou falando para você foram travas que eu tinha no início, antes de eu ser batizado com o Espírito Santo. Mas depois eu assisti alguns vídeos e entendi isso. E pronto, liberei as línguas e hoje eu falo em línguas tranquilamente. Uso o dom de línguas todos os dias, né? Ao longo do meu dia eu falo em línguas. Então provavelmente você, que quem sabe já foi batizado com o Espírito Santo, mas não fala em línguas, isso pode estar acontecendo por medo. Porque você não consegue liberar as línguas, porque você não entendeu como que funciona. Então se as línguas vierem na sua mente, fale essas línguas. Amém? Agora eu finalizo respondendo a pergunta, dando aqui as características. Qual a diferença entre o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo? Vamos na prática aqui, agora eu vou explicar na prática. Primeiro, o novo nascimento opera frutos. Aqui, o novo nascimento vai operar frutos. Caráter de Jesus, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança, amor, gozo, né? Tudo isso aqui é o batismo, é o novo nascimento. O batismo no Espírito Santo, ele vai operar dom, poder, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, profecia, interpretação das línguas, operação de maravilhas. São poder. Ele vai operar na categoria dos dons. E aqui, caráter. Então nós temos o caráter de Jesus e os dons do Espírito Santo. Nós temos o caráter de Jesus e o poder de Jesus. As duas partes. Por isso que o cristão ele precisa ter as duas coisas. Ele precisa manifestar o caráter e manifestar o poder. As duas coisas têm que dar em sinergia. É assim que deve ser. Deus, quando ele planejou tudo isso, ele planejou para que essas duas coisas tivessem sinergia. Mas muitas pessoas não compreendem. Aí ignoram os dons, ignoram o poder do Espírito, né? Ou outras pessoas só abraçam o lado do poder e ignoram o caráter. Por isso que a gente tem muitas pessoas dentro das igrejas que são, vamos dizer assim, capenga. Elas operam muito no poder, sobe em cima do púlpito, profetiza, prega, mas quando desce do púlpito é um mentiroso, é um adúltero, é um fornicador, não paga conta em dia, mas opera no poder. Outra coisa que você precisa entender: os dons eles são dados sem arrependimento. Uma pessoa, para receber dom, ela não precisa estar andando uma vida de santidade. Ela pode ter recebido antes, quando ela estava andando em santidade, ela recebeu o dom. Aí ela relaxou, começou a viver uma vida toda errada. Mas ela opera no poder, porque o poder ele funciona sem ter o caráter. Agora os frutos não operam sem caráter. Entendeu? Qual é a base bíblica que eu tenho para isso? Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 22, se eu não me engano, ou é verso 21. Jesus diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos. Ó, dom de profecia. Em teu nome curamos. Olha aí, ó, dom de cura. Em teu nome operamos sinais e maravilhas. E o pior de todos: em teu nome expulsamos demônios.
Aí a Bíblia diz que Jesus diz assim, ó, e lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. São pessoas que vão chegar no dia do juízo e vão ter trabalhado no poder, vão ter sido usado profundamente nos dons do Espírito, mas não tinham caráter. Eles não tinham Cristo neles, mas eles estavam operando no poder do Espírito, certo? Porque o poder do Espírito Santo qualquer pessoa pode acessar. Está aberto, qualquer pessoa pode, o ser humano ele consegue ter acesso a isso. Entendeu? Agora o caráter, para ter acesso ao caráter de Jesus, tem que nascer de novo. Tem que ter aceitado a Jesus. Tem que ter passado da morte para a vida. Muitas pessoas passam da morte para a vida no início, só que depois elas relaxam. E aí eu já teria que entrar num outro assunto, que eu acredito que eu tenho um vídeo aqui nesse canal, que eu falo sobre perda de salvação, né? Se uma pessoa pode ou não pode perder a salvação. Vou deixar esse vídeo aqui no final para você linkar essa informação aqui com esse vídeo. Quem sabe vai te esclarecer de alguma coisa. Então, enfim, chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você entendeu, deixe aqui os seus comentários aqui embaixo. Se te esclareceu alguma coisa, também deixa aqui embaixo. Se você não é inscrito, novamente, se inscreve nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário e que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.